corrupção que está na raiz dos nossos males. É a corrupção que coloca a gente incompetente no poder. É a corrupção que drena diretamente recursos do orçamento público. O cidadão comum já percebeu essa conexão simples e imediata entre a corrupção e a falta do serviço público na sua porta, na sua residência. Mas o sistema criminoso que impera no Brasil há décadas se reestrutura a cada instante. Ele não para. E hoje presenciamos com mais absoluta clareza uma articulação muito bem montada, muito bem criada entre setores da magistratura federal, do funcionalismo público, do empresariado e da política nacional. Todos articulados para uma série de ações de desmonte dos mecanismos de combate à corrupção no Brasil. Presidente, uma rapidíssima comunicação. Senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, seguidores das redes sociais. Senhor presidente, desde o início de junho, as instituições assistem perplexas a confabulações promíscuas entre procuradores e ex-juízes que traumatizam a nação. Senhor presidente, senhores senadores, é uma libertinagem jurídica, um libero inquisitorial de completo desprezo pelo Estado de Direito. Não se trata apenas de convicções políticas míopes, mas de uma overdose de transgressões, um sindicato clandestino do crime encabeçado por agentes públicos. Prefiro, senhor presidente, sempre a prevalência das leis sobre pessoas. A lógica monarquista não adianta. Eu sou a lei, eu sou o Estado sou eu. Ela foi sepultada depois de revelar farsantes e semideuses velhacos. Sérgio Moro e alguns vassalos do Ministério Público Federal foram pilhados em conversas criminosas na tentativa de criar uma justiça solúvel ao gosto do cliente. A confabulação é imoral, ilegal e engorda. Engorda, senhor presidente e senhores senadores, a vergonha do Brasil como temos visto no mundo todo. Trata-se de um showzinho de imoralidade. Moro era o pauteiro das sombras da Lava Jato e do Ministério Público. Inverte operações, exige frequência das mesmas, questiona estratégias, combina notas e versões contra acusados, seleciona investigados, patrocina blindagens e interfere, senhores senadores, em todos os poderes: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Executivo. O procurador Deltan Dallagnol é um aplicado aprendiz. Com o seu proverbial civilismo, o chefe da Lava Jato rebaixou todo o Ministério Público, setores judiciais, com laranjas, vídeos clandestinos e outras práticas reprováveis. À margem da lei, propõe uma busca e apreensão simbólica contra senador da República. Capitula quando Moro desaconselha a busca e apreensão. Recusa a delação do mesmo condenado, se associa a um réu confesso em nome de tais 10 medidas, trama impeachment sem motivo contra 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, ofendem uma ministra e conspiram contra a própria Procuradora-Geral da República, sem nenhum pudor, senhores senadores, ou ética, chantageia ministros para não rever posições, não rever votos, sempre de forma chula e debochada. Engordaram
as contas com cachês milionários pagos por investigados, e já estou encerrando, senhor presidente, e informações privilegiadas para poderosos grupos financeiros e até igrejas. A ganância da dupla ocultava dois profanadores da democracia, Moro e Dallagnol. Todo mundo já percebeu o que aconteceu, eles já estão informados, não precisa haver um fato mais extraordinário, tudo está comprovado e a população sabe o que está acontecendo. Os diálogos apenas comprovam a escancarada corrupção do sistema judiciário, uma tocaia contra mandatários populares. Em conluio, senhor presidente, já estou encerrando, proferiram atos de fé e não sentenças. Não se combate o crime cometendo outros. A autoridade se iguala aos facínoras e causam prejuízos irreparáveis à institucionalidade. Eu quero, portanto, nessa rápida passagem aqui na tribuna do Senado Federal, parabenizar o Conselho Nacional do Ministério Público pelas primeiras medidas de hoje e pedir, senhor presidente e senhores senadores, agilidade em relação à minha representação contra o procurador. Por fim, eu informo a essa casa que hoje mesmo entrei com outra representação contra Deltan Dallagnol e Eduardo Pelela, outro braço direito do Rodrigo Janot, que em conluio tramaram contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Era essas, senhor presidente, as informações que trago com muita satisfação ao Senado Federal. Consulto se há algum senador em plenário que ainda não votou. Senhor presidente, Vossa Excelência me consegue o tempo da liderança para usar a tribuna? Claro. Após encerramento do discurso da líder do Cidadania, senadora Elisiane, eu vou encerrar a votação. Senhor presidente, só me garantindo tempo. Senhor presidente, senhora... Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pelas redes, temos uma coisa muito importante para falar hoje, meu amigo Jorge Cajuru. Mas antes disso eu faço um pedido a todos. É preciso que deixemos de lado, mesmo que por um instante, as paixões, para poder analisar os fatos que nos cercam. Se eventualmente você é um apaixonado pelo manifesto do Lula Livre, eu respeito você. Se você é um partidário apaixonado do Bolsonaro como um mito, também merece meu respeito. Mas eu peço que as paixões, que são ótimas para impulsionar a vida, mas são péssimas conselheiras para a razão, fiquem por um instante de lado para a gente olhar para os fatos que hoje ocorrem no Brasil. Nós precisamos urgentemente conversar sobre o Brasil de verdade e deixar de lado o Brasil de fantasia que só serve às narrativas políticas exacerbadas, polarizadas, típicas de palanque eleitoral. Nós atravessamos a mais longa crise econômica da nossa história, com desdobramentos dramáticos no desemprego e na violência urbana, gerando um quadro nacional de frustração e desesperança. O governo federal, o Congresso Nacional e parte da sociedade buscam uma pauta comum de reestruturação fiscal do país, absolutamente necessária, absolutamente urgente. Mas é preciso aprofundar o olhar sobre fatos que nos cercam e compreender que os nossos problemas não se limitam à pauta fiscal. Enfrentamos uma severa crise moral no Brasil. E essa crise moral ela está totalmente conectada com a crise financeira, porque é a corrupção que está na raiz dos nossos males. É a corrupção que coloca a gente incompetente no poder. É a corrupção que drena diretamente recursos do orçamento público.
O cidadão comum já percebeu essa conexão simples e imediata entre a corrupção e a falta do serviço público na sua porta, na sua residência. Mas o sistema criminoso que impera no Brasil há décadas se reestrutura a cada instante. Ele não para. E hoje presenciamos com mais absoluta clareza uma articulação muito bem montada, muito bem criada entre setores da magistratura federal, do funcionalismo público, do empresariado e da política nacional. Todos articulados para uma série de ações de desmonte dos mecanismos de combate à corrupção no Brasil. Neste momento, a Receita Federal, o COAF, a própria Procuradoria-Geral da República estão no centro de ataques constantes e reiterados. Articulados, eu repito. Criminosos, eu repito. Usando das mais diversas estratégias. E a única esperança que nós temos de resgate, meu amigo, é se nós conseguirmos reunir para o diálogo fraterno aqueles que divergem na política, mas que se unem no objetivo de um Brasil novo, num Brasil limpo, um Brasil onde gente honesta possa caminhar de fronte erguida e não os malandros de sempre. É preciso cada vez mais que nós tenhamos as manifestações dos brasileiros, das pessoas que na sua maioria trabalham e lutam, para ter um Brasil melhor, um Brasil limpo. Nesse momento, aqui no Senado, estão trancados nas gavetas, se não estiver enganado na contabilidade, 18 pedidos de impeachment de ministro do Supremo. 18, deste ano. Um pedido de CPI, deste ano. Então, o que é possível fazer? Estamos em um grupo de senadores buscando, em articulação com a presidência do Senado, em articulação com os demais colegas, o resgate de uma pauta efetiva e real de combate à corrupção. É indispensável. Se nós queremos mudar o Brasil, é preciso dar seguimento, dar continuidade racional àquilo que o eleitor fez nas urnas. O eleitor mudou o Senado, mas essa mudança precisa ser de verdade. E ela depende exclusivamente de nós. Precisamos mudar o Senado da República nas suas práticas, passando por uma nova postura cada vez mais ativa do nosso presidente, com quem é bom deixar bem claro, temos um excelente relacionamento. Não existe nenhum tipo de questionamento pessoal. O que existe é uma demanda concreta por uma nova forma de fazer política, que o Brasil exige. Ninguém tolera mais a impunidade como nós temos no país. Ninguém tolera mais esse circo de horrores, onde se tenta, da forma mais esquizofrênica possível, para não usar uma palavra inadequada para este plenário e para essa tribuna, fazer com que os investigadores passem investigados, que se esqueça as malas de dinheiro, que se esqueça as interceptações telefônicas, que se esqueça as dezenas de denúncias e processos na Justiça. Agora o que vale é a interceptação ilegal, o hackeamento. Agora o que vale é o processamento administrativo pelas vias que nós conhecemos, porque passam por essa casa as indicações dos conselhos administrativos. É preciso buscar um resgate do Brasil, e esse resgate é o resgate do Senado da República. Então deixo aqui novamente meu apelo, presidente Davi, meus colegas, o Brasil merece a atuação do Senado e ela é indispensável. Por favor, senador Alessandro, eu queria uma parte. Pois não, meu irmão. Artigo 14 depois, presidente, por favor. Eu queria me solidarizar com Vossa Excelência, lhe parabenizar pela coragem de, mais uma vez, não é a primeira vez, que Vossa Excelência, com o plenário aqui cheio, sobe à tribuna para cobrar a verdade. Esse é o papel, nós estamos aqui para isso. O povo brasileiro espera de nós essa postura. Martin Luther King, grande humanista, pacifista, coloca que o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, é o silêncio dos bons. O senhor pode ter certeza que o senhor não caminha sozinho. Muitos colegas aqui pensam exatamente como Vossa Excelência e estão extremamente incomodados com a falta de celeridade em algumas análises de impeachment de ministro do Supremo, por exemplo, e da